Meus queridos irmãos, as Sagradas Escrituras, em seus tipos e alegorias, têm muito a nos ensinar sobre a obra da salvação, sobre a aliança de Deus com o seu povo, sobre o processo do Espírito Santo habitar no meio do seu povo para remir um povo como propriedade peculiar de Deus, sendo testemunha para as nações, porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Começando por Gênesis capítulo 16, nós temos o episódio do pai da fé, Abrão, em que este agora, esperando a promessa de Deus, que a partir dele, Deus traria uma geração de crentes que por meio da fé, esses seriam salvos. Abraão foi justificado diante de Deus por meio da fé. E a fé de Abraão se tornou a fé daqueles que seriam a eclésia, que seriam o conjunto dos salvos espalhado dentre todas as nações, porque sobre Abraão há a promessa, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim como o relacionamento de Deus com o seu povo, assim é a família instituída por Deus e o comportamento de cada um dos integrantes da família. Quando cada um dos integrantes cumpre o seu papel determinado por Deus, a família tem uma harmonia. Porém, dentro da passagem de Abraão, de Sara e também de sua serva Agar, houve uma precipitação. Conforme Gênesis capítulo 16, Sara entendeu que Deus a impediu de gerar, mas a promessa já existia. E Sara propôs, segundo o costume da época, que Abraão se deitasse com sua serva egípcia, chamada Agar, e essa criança que nascesse de Agar seria de Sara. Só que isso gerou graves problemas ao nível de Abraão, pois o nível de Abraão é um nível de promessas mundiais de uma aliança para a salvação do mundo. Por isso que neste vídeo nós iremos discernir o significado de Sara e Agar e as duas alianças. Por isso eu peço que você fique conosco até o final, pois nós buscaremos compreender todo esse plano glorioso de Deus, exemplificado aqui pela alegoria de Abraão e suas mulheres. No capítulo 3 e 4 da Epístola de Paulo aos Gálatas, está a explicação da superioridade do Evangelho em detrimento à lei que foi estabelecida por Deus através dos anjos e de Moisés. No capítulo 3 e no versículo 6, o texto diz que é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo que todas as nações serão benditas em ti. Tudo começa pela promessa. A promessa que os descendentes de Abraão seriam os da fé, seriam os salvos. O próprio texto de Gálatas, no capítulo 3, explica que 430 anos depois veio a lei de Moisés. E essa lei de Moisés, ela não traz a herança da promessa e também ela não invalida a promessa, porque a própria lei teve um objetivo. A lei, ela estava expondo a santidade de Deus, expondo o erro humano e a impossibilidade de, pelos meios humanos, pelos méritos e esforços do homem, pelas leis civis, cerimoniais e morais, o homem estava completamente alienado e destituído da glória de Deus. O próprio capítulo 3 da Epístola aos Gálatas diz que, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou de pedagogo, de instrutor ou de professor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei não anulou a promessa que foi feita a Abraão e não substituiu a salvação por meio da promessa. A lei teve um objetivo. E o objetivo da lei foi, segundo Gálatas capítulo 3, nos preservar dentro da necessidade de não sermos aperfeiçoados por conta do cumprimento dos mandamentos, para que todos fossem encerrados debaixo do pecado e necessitassem da misericórdia de Deus.
Tanto Paulo aos Gálatas explica isso, como também lá em Romanos, capítulo 9, 10 e 11. Por isso que Paulo diz em Gálatas 3, 28 e 29, nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Tudo está baseado pela promessa que foi feita. O contexto da Epístola aos Gálatas é um contexto em que pessoas estão inquietando os Gálatas para que eles voltem ao cumprimento dos rudimentos das leis, principalmente da lei cerimonial. E Paulo diz que quando se faz isso, se volta à carne, ou seja, se volta à inclinação da vontade humana na tentativa de ser aceito por Deus. É aí onde nós chegamos no capítulo 4, a partir do versículo 21, onde há a explicação da alegoria, onde há a explicação da precipitação de Sara de Abraão com a serva H, e o que elas, tanto Sara como H, representam dentro dessa aliança como judeus e como a igreja. Sara representa aquela que tem a promessa de Deus, mas se precipita dentro da sua própria vontade e propõe dentro desta aliança que precisamos tomar alguma atitude para sermos aceitos diante de Deus ou termos a bênção de Deus diante de nós. A precipitação de Sara representa aqueles que se auto-justificam pelas suas obras e pelos seus méritos, ou seja, aqueles que vivem pela lei. Ismael, aqui, que é o filho da serva egípcia dada por H a Abraão, representa, segundo Paulo em Gálatas 4, a partir do 21, representa a escravidão, representa aqueles que estão sob Sinai ou a Jerusalém atual, o que significa os judeus que desprezam a promessa. Sara desprezou a promessa. Sara já havia rido da promessa e agora toma uma atitude carnal, dando a serva para Abraão. Esta gera um filho chamado Ismael. Ismael agora representa simplesmente o primogênito segundo a carne, não o primogênito segundo a promessa de Deus. E quando nós falamos sobre isso, é importantíssimo, dentro de um contexto nas Sagradas Escrituras, compreendermos a transição da antiga aliança para a nova aliança, ou a transição de Ismael para Isaac. Isso fala da lei de Deus, que foi dada para os homens como um ensinamento do que seria a morte vicária, onde, primeiramente, animais morriam para cobrir os pecados de uma nação em específico, não de todas as nações, e agora tudo isso apontava para um sacrifício perfeito de Cristo Jesus na cruz do Calvário, como João Batista o chamou de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, no Salmo 40, em Hebreus capítulo 10, ele diz: sacrifícios e oblações não quiseste, mas corpo me preparaste. Retira a primeira aliança e estabelece a segunda aliança, com um único sacrifício no sangue de Cristo, pois era necessário derramar o sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9 e versículo 22. Os textos dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, mais precisamente os versículos 39 e 40, mostram que eles, os da lei, sem nós, os da fé, não poderiam ser aperfeiçoados. O Espírito não poderia vir, a promessa do Espírito não poderia vir por meio da lei. Por quê? Porque na lei o coração do homem está endurecido e ele não tem a habitação do Espírito e a capacidade de receber de Deus a salvação e também ser liberto a ponto de escolher a obediência, de escolher o amor, a benignidade e produzir o fruto do Espírito para Deus e para testemunho. Só com a obra completa do Espírito. O caminho do Espírito ainda estava encoberto. E Hebreus, no capítulo 9, no versículo 8, explica isso. Porque o primeiro tabernáculo ainda estava de pé, aquele estabelecido pela lei. Mas vindo Cristo, morrendo na cruz, o véu do templo se rasgou, dando a entender que o Espírito que estava no templo e na Arca da Aliança sai para a morada de todo o coração que crê. É importantíssimo nós compreendermos isso, e dentro do livro de Hebreus, no capítulo 7 e 8, nos traz o entendimento da transição da antiga aliança para a nova aliança. H, a escrava, representa Sinai
a lei, os mandamentos, o tabernáculo. Sara, que é a mulher livre, representa a Jerusalém restaurada, representa o povo de Deus unido pela fé. Ora, a Jerusalém carnal ainda está sobre a terra e ainda insiste em se aproximar de Jeová sem Jesus Cristo. Mas a Jerusalém celestial, esta tão esperada por aqueles que creem, vivos e mortos, voltará juntamente com Cristo, esses ressuscitados, para habitar no novo céu, na nova terra e na nova Jerusalém. E tudo isso é baseado em uma promessa. Veja, todas as vezes que o homem, em sua precipitação, dentro da sua casa, toma atitudes errôneas, problemas dentro de casa. Todas as vezes que o homem, em sua precipitação, entende que, negando a graça e a misericórdia de Deus, será aceito por Deus por conta de sacrifício, também ele não alcançará a salvação. Então Paulo solta uma sentença em Gálatas 4, 30 e 31, e ele diz: mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Nós só somos filhos por causa da promessa, por causa de Cristo. E o Espírito de Cristo, que hoje clama Abba Pai, habita dentro de nós. E hoje nós somos a nação eleita, sacerdotal, o povo adquirido como propriedade peculiar e exclusiva de Deus para dar frutos e testemunho do sacrifício daquele por quem foi feitas as promessas a Abraão. E em ti serão benditas. Em ti fala do descendente, não da descendência apenas de um povo, mas do descendente que viria de Abraão. Quem é este? Jesus Cristo de Nazaré. Sara e Agar falam de duas alianças. A aliança primeira de Deus pela promessa e a intervenção, o orgulho e a vaidade humana. Pois quando Agar se entendeu grávida, ela, que representa a lei, começou a desprezar a sua senhora, a superior, a Sara, pois a promessa é superior à lei. Somos salvos pela promessa. Eu não sou obediente para ser salvo. Eu sou salvo e por causa disso eu tenho condições de ser obediente a Deus. A salvação é um presente e a obediência é o temor e a conservação em nós dessa salvação que só há em Cristo Jesus. Sara se inquietou por causa disso. Houve conflito dentro do lar de Abraão. E agora Abraão deveria resolver ou tomar a atitude do que deveria acontecer para continuar estabelecida a promessa de Deus. E a atitude foi, segundo a vontade da Senhora, que Agar e Ismael fossem lançados fora. Esse é o conselho de Paulo. Lança fora os rudimentos da lei. Tema a Deus no seu coração, tenha fé em Jesus Cristo e você terá a salvação. Agar e Ismael foram embora. Porém, todas as nossas atitudes aqui na terra são responsabilidades nossas. Ismael é filho de Abraão. Por causa das atitudes de Abraão, Deus mais uma vez interfere na história, salva a criança e a sua mãe e diz que essa criança será um povo numeroso. Essa dissensão, essa desavença ou discórdia dentro da casa de Abraão perduraria por muito tempo até aos dias de hoje, pois como Ismael é o primogênito, ele deseja em seu coração que a prioridade seja deste povo e não daqueles que vêm de Isaac, que vêm de Sara, que vêm de Abraão, que vêm da promessa. É por isso que Ismael trouxe ao mundo as nações árabes, trouxe ao mundo também até os grupos extremistas que tanto odeiam aqueles a quem foi descendência de Isaac, que são os judeus, e ainda hoje existe esse ódio e essa guerra entre árabes e judeus, porque todos querem ser o primeiro em Abraão. Porém, a salvação do mundo está baseada na promessa. Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras da lei. Não é pelo mérito próprio, não é pelo esforço, pelo sacrifício ou pelas guerras, mas pelo Espírito Santo de Deus. E a promessa do Espírito Santo foi dada quando Cristo subiu aos céus e sentou à direita de Deus e enviou o Espírito para a igreja em Atos capítulo 2.
Essa passagem bíblica gloriosa, que tem tantos ensinamentos sobre salvação, tem um ensinamento peculiar sobre a promessa. Não podemos nos precipitar sobre a promessa. Se a promessa foi feita por Deus, ela nos conduz até o cumprimento da promessa. Então são as ações de Deus que fazem com que nós somos conduzidos à promessa. Não tem como eu adiantar para que a promessa se aproxime. Não tem como, pelos meus esforços, eu fazer a promessa se cumprir. A promessa é feita por Deus, cumprida por Deus, e nós temos que entender isso. Por isso, diante de Cristo, nós esperamos nele hoje, amanhã e depois de amanhã. Somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras da lei, não vem dos méritos humanos para que a gente se glorie. Antes, vem do sacrifício de uma outra pessoa. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, se sacrificou por nós e por isso nós fazemos parte da aliança chamada o caminho, a nova vida ou a igreja. Glória seja dada pela nossa grande salvação. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por estar aqui no canal Bíblia de Fato. Se você ainda não é membro do canal Bíblia de Fato, clica logo aí embaixo em Seja Membro e passe também a ser um dos membros do nosso canal, nos ajudando a continuar dando o nosso apoio no reino através destes vídeos. Que o bom Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus das promessas, lhe conceda vida e vida com abundância. Deus abençoe, em nome de Jesus.